E o Eduardo Bolsonaro se complica nos Estados Unidos, pessoal. Agora ele sofre uma ofensiva de senadores norte-americanos que visam isolá-lo e cortar o contato dele com o governo norte-americano. Os senadores norte-americanos estão revoltados com a atuação de Eduardo Bolsonaro dentro dos Estados Unidos e agora eles estão agindo para o fim do tarifaço, inclusive planejando vir até o Brasil para negociar com o presidente Lula, principalmente após o aceno de Donald Trump ao presidente da República Brasileira, que ocorreu na ONU durante essa semana. Olha só a notícia. Senadores, dos Estados Unidos isolam o Eduardo pelo fim do tarifaço. É o que nós vamos discutir agora. Após a divulgação de que rolou uma química, um lance entre os presidentes Trump e Lula, senadores dos Estados Unidos enviaram uma mensagem ao Congresso brasileiro sugerindo a intensificação das relações entre os dois países. O objetivo é reduzir o tarifaço aplicado pelo presidente Trump ao Brasil. Assessores dos senadores republicano e democrata estiveram reunidos ontem com o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, para tratar desse tema. O objetivo da ação é estimular as relações comerciais entre os dois países e isolar o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que juntamente com o blogueiro Paulo Figueiredo, trabalha por novas sanções do governo Trump contra o Brasil. Os dois senadores americanos dos Estados Unidos lembraram que o comércio entre os dois países gera 130 mil empregos direto nos Estados Unidos. E, segundo eles aí, só para completar, é que essa imposição desse tarifaço ao Brasil prejudicou muito o Brasil, prejudica muito o Brasil, mas está prejudicando muito o empresariado e o povo americano. Para vocês verem que a situação de Eduardo Bolsonaro não está nada boa. Agora a união de senadores para isolá-lo completamente e tirar o bananinha do jogo. Imagine o desespero que deve estar Eduardo Bolsonaro nesse momento. E detalhes, são senadores republicanos e democratas, ou seja, do partido de Trump e da oposição, visando acabar com esse tarifaço, no qual os Estados Unidos estão sendo muito prejudicados, porque os produtos lá dispararam, a inflação disparou, o custo de vida dos norte-americanos disparou, e esse também seria um dos motivos para o aceno de Donald Trump ao presidente Lula. O que vocês acham? Sensacional ou não é? Vai deixando a opinião de vocês aqui abaixo, seu like no vídeo, curte para nos ajudar, preciso do seu apoio. E outra notícia que viralizou, pessoal, e toda essa indecisão de Tarcísio de Freitas e dos bolsonaristas em relação a quem será o candidato à presidência da República em 2026, já que Jair Bolsonaro está impossibilitado de concorrer, o Centrão estaria tomando a dianteira e articulando para que a candidatura seja de Ratinho Júnior. Olha só, pessoal, trocando 6 por meia dúzia. Essa escolha deles fica mais escancarada após dificuldades de Tarcísio de Freitas em entrar em alinhamento com a família Bolsonaro. E também com o fato do governador de São Paulo que não será candidato à presidência da República em 2026. Então o Centrão já estaria preparando um plano B caso isso realmente se confirmasse. E estariam definindo então um Ratinho Júnior. O governador que proibiu bonificações a professores com câncer, o governador que promoveu uma série de privatizações no Paraná, o governador que também é acusado de vender a democracia por conveniência política. Parece que o principal critério para o Centrão escolher um candidato à presidência, um pré-candidato à presidência, é o cara ser o mais repugnante possível. Mas eu acho ótimo de certa forma, porque o presidente Lula vai estraçalhar esse senhor nos debates, caso ele realmente seja escolhido como candidato à presidência para 2026. Vai ser lindo o que vai acontecer nesses debates. Vocês concordam? Vai deixando a opinião de vocês aqui abaixo sobre o que vocês acham da pessoa de Ratinho Júnior. Outro vídeo que viralizou, pessoal, é do Otávio Guedes, o Guedinho, atropelando os Bolsonaros e esfregando que a família é viciada em dinheiro público. Esse vídeo viralizou novamente nas redes sociais, pessoal, principalmente após Eduardo Bolsonaro vir reclamar das contas públicas e dizer que o ministro Alexandre de Moraes tirou todas as suas fontes de renda. Bolsonaro é viciado em dinheiro público. A família Bolsonaro nunca produziu um prego. Nunca. Sempre viveram do dinheiro público. Ou, quando ele era do Exército, dinheiro público. Vai para ser vereador, dinheiro público. Depois cria a franquia Bolsonaro para os filhos se elegerem, dinheiro público. Então, não sabem viver sem dinheiro público, né? O que eles chamavam de mamata é o que o Eduardo Bolsonaro agora quer. Uma mamata para morar fora do país e continuar recebendo dinheiro público. Sensacional o trabalho que o Guedinho vem fazendo também no Globo News, né, pessoal? Lavou nossa alma ali, falou toda a verdade, com uma explicação excelente, mostrando como o nosso dinheiro, como o dinheiro público vai para o ralo,
com essa família Bolsonaro dentro da política brasileira. Pessoas completamente ineficientes que não trabalham pelo crescimento do Brasil, que não trabalham pelo povo brasileiro, sugando há muito tempo uma verdadeira mamata desde que entraram na política brasileira. E eu queria mostrar para vocês, para finalizar aqui, uma análise do Globo News mostrando uma análise perfeita de que o tiro dos bolsonaristas saiu pela culatra e os jornalistas também expuseram os paspalhos Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo e como o presidente Lula conseguiu dar a volta por cima. Olha só. A síntese dessa semana pode ser a chantagem de Eduardo Bolsonaro batendo no muro, porque ela não é maior do que a economia, né? Sabe aquela expressão do James Carville? A economia, estúpido. Talvez a influência de Eduardo Bolsonaro bata no teto justamente em razão do pragmatismo econômico que pode imperar. Sim. Eles tentaram, acharam no alto da sua arrogância, tanto Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro, como o pessoal maga dentro da Casa Branca, que o Brasil ia se submeter de alguma maneira. Ia ficar tão assustado, tão apavorado com 50% de tarifa, com o Magnitsky no ministro, e nada aconteu. O Brasil não cedeu. As pessoas reagiram, sei lá, o ministro Alexandre reagiu agora que a mulher dele foi sancionada. O Alexandre Padilha reclamou da suspensão do visto da filha de 10 anos de idade, então, que é um absurdo, mas vida que segue, entendeu? O Brasil redirecionou suas vendas, é impressionante o que o Brasil vendeu mais carne depois do tarifaço para outros mercados do que vendia China e antes. México. É muito impressionante. Então, nada aconteceu. Também foi um fracasso do ponto de vista desses que imaginavam que o Brasil era um país submisso, que ia ceder e tudo mais. Então, também você tem que recuar desse fracasso, que é um fracasso político, em que vai depois um chefe de Estado brasileiro na Assembleia Geral da ONU, diz ao mundo que o Brasil não vai se submeter e que, ao contrário, nós passamos por um processo político importante de condenar pela primeira vez uma tentativa de golpe num julgamento sério e que o Brasil não ia abrir mão da soberania e democracia era sagrada aqui no Brasil. Então, ele está dizendo, olha, esse país não é um país baixo cabeça. Esses caras que estavam se achando semideuses, que eram os queridinhos de Donald Trump, agora tomam uma pancada, agora tomaram uma pancada seca e estão vendo todo o plano deles ruir, tudo que eles lutaram ruir, porque o presidente Lula está dando a volta por cima e agora pode derrubar de uma vez por todas o maior trunfo que os bolsonaristas alegavam ter, que eram as tarifas sobre o Brasil. O que vocês acham? Deixa a opinião de vocês aqui abaixo, não saia do vídeo sem deixar o seu like, sem compartilhar. Logo mais eu volto com mais notícias aqui. Um abraço a todos e até mais.